Aleluias, glória a Deus, irmãos. Que bom vê-los aqui novamente. Eu quero pedir mais uma vez que você se coloque de pé. Quero convidar você que está na sua casa, nos assistindo, para que a gente possa orar ao Senhor e continuar adorando ao Senhor agora, ouvindo a sua palavra e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, olhasse para trás, começasse a observar aqui o ambiente. Vê aí quem que você está vendo. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Diga para a pessoa, olha, que bom que você está aqui. Se você não conhece a pessoa, fala, olha, não te conheço, mas olha, seja bem-vinda à casa do nosso Pai, do nosso Deus. Porque é desejo do coração de Deus que tenhamos comunhão uns com os outros, amém? Puxa vida, que bacana. Isso é para que a gente quebrar o gelo e também para mim quebrar meu nervosismo aqui, entendeu? Então, isso ajuda bastante. Mas vamos lá. Vamos orar então, querido. Você pode fechar os seus olhos, erguer suas mãos aos céus e começar a dar glórias a Deus. Agradeça a Ele por você estar aqui. Agradeça a Ele por você ter condição de interceder por alguém. Agradeça a Ele por você ter comunhão com alguém, porque essa é a vontade de Deus, que tenhamos comunhão com pessoas. Espírito Santo de Deus, eu quero, Deus, neste momento apresentar, Deus, ó Pai, a vida, Pai, ó Deus, de cada um aqui presente, daqueles que, ó Pai, que nos assiste, ó Pai, ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, entre, Deus, neste momento, ó Pai, nesse ambiente, ó Pai, aonde a Tua graça permeia, aonde a Tua presença está, Senhor, ó Deus, que a Tua palavra, Pai, traga nesta manhã uma renovação, ó Pai, aos nossos corações, ao nosso espírito, Senhor, a nossa mente, ó Pai, para que possamos, ó Deus, apreender, Deus, do Senhor, ó Pai, com mais afinco, com mais propriedade, ó Deus, e nesse aprendizado, ó Deus, nós aplicarmos, ó Deus, em ações práticas, ó Deus, em amor, Pai, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, abençoe, Pai, abençoe aquela pessoa que está aqui, ó Deus, com o seu coração entristecido. Abençoe, Pai, essa pessoa, Deus, que está, Senhor, com sentimento, ó Pai, de abandono, ó Pai. Pai, abençoe essa pessoa que está, Deus, com alguém, ó Deus, enfermo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando, ó Deus, por uma questão de luto, ó Pai. Ó Deus, abençoa. Deus, que a Tua palavra traga vida, Senhor. Tua palavra, Deus, traga, Pai, verdadeiramente, Deus. Ó Pai, uma harmonia, uma paz no interior dessa pessoa, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero começar lendo um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 15, que diz assim, volta lá no nosso tema, no primeiro slide lá, onde aparece lá, isso. Eu quero falar um pouco sobre essa imagem, sobre essa passagem, mas aqui nas escrituras diz assim, Paulo ministrando, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Aqui as escrituras estão falando do quê? Do amor de Deus em nós, e da sua fragrância em todos os lugares, porque é desejo do Senhor que nós estejamos olhando para aquilo que Deus mais ama, que é pessoas. E ele diz aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Olha, nós somos este perfume, tanto para dentro da igreja congregada, quanto para aqueles que estão de fora. E Deus, Ele tem uma revelação para a igreja nessa noite, nessa manhã. Deus tem uma revelação para a igreja sobre este tema que eu vou ministrar. Eu queria que você ficasse atento a essa ministração. Eu queria que você ficasse atento a cada palavra e que você encontrasse nessa ministração aonde você acha que a comunhão e a mutualidade está nessa ministração. E o Espírito Santo vai falar com você através dessa palavra. Ali está dizendo assim, não deixando a nossa congregação. O que é estar congregado em Cristo? É servirmos uns aos outros,
Como é de costume de algumas pessoas que não entendem o que é mutualidade ou o que é comunhão, algumas pessoas, servos e servas de Cristo, eles têm a tendência, por algumas questões, deixarem a congregação, deixarem de congregar, deixarem de estar na eclésia, que é a assembleia que Deus instituiu como igreja, que é a reunião dos santos. Então ele admoesta a gente para que a gente entenda que é uma primícia dos santos, congregar em unidade e em amor, porque a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção para sempre, quando nós estamos congregados no meio do seu povo. E ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas, a igreja que somos eu e você. O Espírito Santo, ele ministra sobre a igreja, e a igreja, ela carrega aquele que traz a revelação, aquele que traz o conselho, aquele que traz a paz. Ele carrega o Espírito Santo, a presença. Próximo slide, por gentileza, queridos. Mutualidade e comunhão. Isso tem a ver com valores espirituais. Mutualidade e comunhão, ele não tem nada, ele não tem somente a ver com práticas ou ações visíveis. Ele tem a ver com o próprio Deus, ele tem a ver com o próprio projeto de Deus sobre a igreja. Ele tem a ver sobre a salvação das pessoas. E aqui eu não estou falando de denominação, não estou falando de placa, não estou falando de religião. Eu estou falando de um projeto de salvação que nasceu no coração de Deus, quando o homem assim desobedece ao Senhor, e essa desobediência por um homem atinge toda a humanidade, toda a terra. E Deus, no seu plano de amor, ele entra em ação e continua amando este homem, e dizendo: eu preciso reatar a comunhão e a mutualidade com este homem. Próximo slide, por gentileza. Em João 15:17 vai dizer: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Por toda a ministração desta manhã você vai encontrar, tanto nos textos bíblicos, quanto na ministração, na fala, essa essência de uns aos outros. E eu quero já falar para a igreja, para falar para você que está nos ouvindo, que esse uns aos outros, queridos, não é só para a igreja congregada, não é só para a igreja que se congrega aos domingos, ou se encontra através dos pequenos grupos no GDF, ou em um curso. Deus, a expressão maior dele, é que essa igreja congregada, que busca a capacitação, que busca o entendimento da sua palavra, ela se comprometa tanto com o seu reino, que praticamente ela enxergue o mundo como possíveis irmãos em Cristo. Porque a palavra de Deus, ele diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, Jesus, para que todos aqueles que nele crê, não pereça, não sofra, não seja condenado eternamente, mas para que eles tenham a vida eterna. Então Deus, ele não quer que amemos uns aos outros dentro da congregação somente. Ele quer que isso seja estendido para fora. Porque o que Deus mais ama, queridos, é o mundo. E muitas vezes nós confundimos, talvez por uma questão teológica, ou talvez por questão de conhecimento. Não, mas eu não posso amar o mundo. Você não pode amar o mundo no contexto de servir o mundo na maneira que ele é dentro do seu sistema. Mas você precisa amar o mundo como Jesus ama, olhando para pessoas, amando as pessoas, caminhando para que ela possa também ser um irmão em Cristo. Por isso que quando um homem ele olha para uma mulher e deseja ela no coração, você está quebrando um protocolo, quebrando um princípio da palavra de Deus, porque você está se envolvendo com um potencial irmão para que seria salvo. Você está destruindo a obra de Deus, e vice-versa assim também acontece. Próximo slide, por gentileza.
sei se você se lembra, mas o pastor Nivaldo, ele escreveu um livro chamado Valores de uma Igreja Terapêutica. E o Espírito Santo, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, ele falou assim, ó, é essa imagem. A comunhão e a mutualidade, ela é um valor. Elas são valores. E um valor que nasceu em mim, o Espírito Santo diz. Nasceu em mim como Deus. Ele não nasceu na terra, ele não nasceu no coração do homem. É um valor que eu plantei no coração do homem. Mas Satanás, ele tem roubado esse valor. Porque o mundo, o sistema, ele caminha para uma individualidade. Ele caminha para olhar para dentro de si mesmo, um egocentrismo global. Mas o Senhor está dizendo, a minha igreja, ela foi chamada para fora, ela não foi chamada para dentro. Próximo slide, por gentileza. Quer dizer, volta lá, deixa naquela figura lá. Vamos estar olhando para isso. E o que é mesmo comunhão? Para alguns, é uma agradável conversa entre amigos, acompanhada, quem sabe, de um cafezinho, de biscoitos. Para outros, um churrasco, um piquenique entre família, amigos, ou até mesmo aqui na igreja. Ainda outros diriam que a comunhão consiste em nos reunirmos para cantar, para compartilhar os acontecimentos dos últimos dias que nós tivemos, para orar juntos. Outros se lembram de que a comunhão talvez seja aquele momento, aquele domingo da ceia do Senhor, que nós temos aqui todo domingo. E tudo isso é comunhão também. Para buscar um entendimento mais profundo sobre comunhão, eu decidi aqui falar um pouco sobre o homem criado, que não era nenhum habitante das cavernas, como a evolução diz, algumas teses diz, nem criatura esquisita ou roncadora de uma floresta. Não. Adão foi criado. Adão foi criado como um homem adulto. E ele foi criado com um propósito de se relacionar em comunhão com Deus, de ter uma troca mútua de relacionamento com Deus. Tanto é verdade que as Escrituras, ela registra a preocupação de Deus com a questão da mutualidade, com a questão da comunhão. Ele olha para o homem criado e diz, olha, não estou achando no meio da criação uma que é igual a ele. Porque a comunhão é viver aquilo que é comum a mim e a você. E é por isso que Deus, ele vai lá e cria, um exemplar de excelência. Ele cria a minha esposa, ele cria a sua esposa, o seu esposo. Ele fala, é preciso que ele tenha comunhão e mutualidade. E Deus então, ele toma ali Eva como um pai que ama. E eu quero ministrar aqui ao coração das solteiras, das que estão namorando, dos que estão namorando. Eu quero falar para você que o seu coração e o seu corpo, ele pertence até o momento do seu casamento no altar ou diante de Deus. Ele pertence primeiramente a Deus e segundamente aos seus pais. Porque quando você se relaciona, você quebra um princípio da graça e da construção familiar que Deus criou. E quando então Deus, ele apresenta Eva a Adão, ele diz, olha, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela vai chamar varoa, porque ela saiu de mim. E a Bíblia vai dizer também que quando nós olhamos para esse texto, ele diz, alguém pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento das Escrituras? E Jesus diz, amar o Senhor teu Deus, fazer uma escolha, porque amor é escolher. Quando você casa, você está escolhendo alguém para casar. Quando você decide alguma coisa, você está escolhendo fazer aquilo. E a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é amar, é escolher a Deus em primeiro lugar.
Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu corpo, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. E Jesus diz, e o outro mandamento igual a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu falo do próprio Pai, trazendo Eva na presença de Adão, Ele está dizendo, você precisa amar ela como você se ama. Porque ela é comum seu, ela é igual a você. E é por isso que é tão importante os valores da comunhão e da mutualidade. Adão então foi criado por Deus como um adulto completo, com todas as faculdades mentais e físicas plenamente desenvolvidas. E detalhe, ele andava com Deus e desfrutava da comunhão com Ele. Estava destinado a ser um rei sobre a terra, dirigido pela vontade de Deus, ponto. O homem foi feito para dominar sobre a terra. Quando eu e você saímos da presença de Deus, ou perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos o domínio de tudo que está em nossa volta. Perdemos o domínio da família, perdemos o domínio do filho, perdemos o domínio do trabalho, nós não sabemos para onde nós vamos, e Satanás ele começa a atuar na nossa vida, roubando aquilo que Deus nos deu, o domínio, a liderança. Por isso que a palavra de Deus ele vai falar, que coloca aqueles que servem a Ele, como cabeça das nações. Nós fomos feitos por cabeças e não por cauda. Deus não quer que você fique lá atrás, Deus quer que seus filhos, na verdade, se posicione na posição que Ele chamou. E as escrituras em Romanos vai dizer que há uma ardente expectativa da própria natureza, do próprio mundo, dos próprios seres humanos, em que os filhos de Deus se posicionem na posição que Ele foi chamado, para anunciar o Evangelho. E comunhão, ele tem a ver com pregar a palavra de Deus, porque eu só consigo contar a história de Jesus, de salvação para alguém, se eu me relacionar com essa pessoa. E é por isso que Jesus ele diz, na sua palavra, lá em Coríntios, que Ele na verdade nos reconciliou com Deus, para que nós nos tornássemos embaixadores de Jesus aqui nessa terra. E como eu posso ser um embaixador na terra? Pregando o Evangelho da forma que a Bíblia diz. Eu não posso ser um embaixador e ser colocado nessa posição. Imagine você sendo um embaixador de um país, e aí você chega naquele país, representando o seu, ou você foi instituído embaixador da sua própria pátria, e você está ali, naquele cargo, e no primeiro dia você faz uma reunião, e você diz assim, olha, eu não gosto muito dessa nação, eu estou aqui obrigado, eu só estou aqui só até cumprir o meu prazo mesmo, mas a minha intenção era já ir embora daqui, mas eu tenho que cumprir só os protocolos. Você acha que as pessoas a qual você representa, ou a qual você vai falar a respeito de quem você é embaixador, você acha que ela vai querer te ouvir? Você acha que ela vai querer te seguir? Você acha que ela vai querer, na verdade, aquilo que você tem como valores? Não, as pessoas não aceitarão Jesus, as pessoas não se renderão a Cristo, porque a nossa linguagem como embaixador, na verdade não vem do interior para o exterior, ela só é exterior, ela só é um protocolo. Então, Adão tinha liberdade total, como nós temos hoje, liberdade de escolher, de rejeitar, liberdade de obedecer aos mandamentos de Deus, ou de mostrar-se contrário a esses mandamentos, liberdade para fazer-se feliz ou miserável. Adão tinha essa liberdade, e aqui nesse texto a Bíblia diz que isso chama-se livre-arbítrio. É um poder que Deus dá para o homem e para a mulher sobre a terra, enquanto ele vive, para que ele faça uma escolha de quem vai governar ele. E quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz, eu governo sobre você, mas aquilo que eu criei, eu coloco sobre teu domínio, e nós vamos ter uma relação de pai e filho. E a Bíblia diz, qual pai, que o filho pedindo alguma coisa, uma comida, ou um peixe, ele vai lá te dar uma serpente ou uma pedra, pedindo um pão vai dar uma pedra. Deus é um Deus de amor, irmãos. Deus é um Deus amoroso, Ele te ama.
Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu caminho, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as lutas que Satanás tem travado para te levar para o inferno. E Ele está fazendo de tudo para que a palavra dEle chegue ao teu coração, e para que você tenha o entendimento de fazer uma escolha, como Adão e Eva tiveram que fazer. Mas Adão e Eva fizeram as suas escolhas. Esse é o próprio cerne do problema, essa liberdade. Pois quando o homem é dada a liberdade, falando do homem no gênero humano, não é o homem macho, é o homem no gênero humano, ele ou ela se defronta com duas veredas, com dois caminhos. Pois a liberdade não teria significado se houvesse apenas um caminho possível para ser seguido. A liberdade subentende o direito de escolher, de selecionar, de determinar o próprio curso da ação que você vai tomar. E Adão fez a sua escolha, e Adão teve a sua ação, ele sofreu as consequências da sua ação, e assim ele estabeleceu um curso pelo qual havia de seguir toda a humanidade. Portanto, a Bíblia diz lá em Romanos 5,18, próximo slide, por gentileza. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Romanos 5,18. Pastor, o que as minhas ações e as minhas escolhas, pastor, tem a ver com mutualidade? Tudo. Tem a ver com tudo. Tem a ver com a tua salvação. Tem a ver com a salvação do outro. Segundo as Escrituras, irmãos, a comunhão, ela deve ser expressada exteriormente ao mundo, aos outros. O amor de Jesus tem que ser expressado de forma prática, tornando visível a manifestação do amor e do poder de Deus através de nós, dos seus filhos. Amém? Vocês estão muito em silêncio aí, gente. Pode dar uma mexida aí, dar uma relaxada. Então, queridos, a comunhão, ela deve ser externada para o outro. Diante disso, nós precisamos entender o significado do termo. Pode voltar. É mutualidade. Desse termo, mutualidade e comunhão, vivenciados e registrados nas Escrituras. Vamos olhar para o significado. Mas não se limita só a isso. A gente precisa ter muito mais profundidade do que esse panorama que eu quero ministrar aos irmãos. O termo mutualidade se refere às expressões recíprocas. Ou seja, aquelas frases do Novo Testamento onde aparecem as palavras uns aos outros. Podemos também chamar de mandamentos recíprocos. Indicam as nossas obrigações mútuas e as nossas oportunidades de expressar a vida em comum, a nossa mutualidade. Eu ter interesse por aquilo que, na verdade, você tem falta. Eu te ajudar, você me ajudar naquilo que eu necessito. É uma troca, é uma vida comum. Podemos então afirmar que a mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos da palavra de Deus, amém? Mutualidade é um estilo de vida afinado, alinhado com os mandamentos do Senhor, a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros, para expressar o seu amor em unidade. Dois exemplos aqui sobre mutualidade. João 15:17 vai dizer assim: este é o meu mandamento, que nós lemos anterior, que vos amei uns aos outros. Próximo slide, por gentileza. Não, por gentileza, volta, por favor. Olha o que esse texto diz, queridos, sobre mutualidade. Todavia Deus estruturou o corpo. Quem? O corpo. Eu sou o corpo de Cristo? Sim. Estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que deles tinham necessidade.
Presta atenção no que Deus ele vai falar aqui para você. Quando ele fala que estrutura o corpo, ele diz: olha, no corpo de Cristo, na eclésia, na assembleia que eu deixei organizada, eu quero dizer para você que o menor é igual. O menor é igual. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, sirva primeiro. É igual. Não é igual, não é diferente. É diferente do mundo. Porque no mundo quem tem título tem a primícia. Mas no reino de Deus quem tem título é servo. E ele diz: a fim de que não haja divisão no corpo. Há um porquê. Porque quando você olha o outro igual a você, queridos, não tem o porquê nós brigarmos. Não tem o porquê nós termos diferenças. Não tem. Mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Amém? Vamos lá. A relação entre comunhão e mutualidade é de causa e efeito. Onde existe a comunhão, ela se manifesta por meio da mutualidade. A igreja, a congregação, a comunidade ou o pequeno grupo, o GDF, que não está manifestando a comunhão por meio da mutualidade, precisa examinar a si mesmo. Como nós falamos anterior, nós somos corpo. Se eu não tenho esse entendimento, que eu não estou olhando para esse princípio, eu preciso mudar. Eu preciso caminhar mais com mutualidade no meu GDF. Eu preciso me abrir mais para o meu irmão, para os meus irmãos ali. Eu preciso olhar para a igreja, ver a necessidade da igreja física, no que diz respeito a pessoas, e ver a necessidade da igreja estrutural também, porque é onde eu me encontro, é onde eu pratico a mutualidade, a comunhão de tempos em tempos, aonde eu sou equipado, qualificado, para que eu possa andar realmente naquilo que é comum ao Senhor, como Deus, aquilo que Ele determinou para a igreja como mandamento. E o que Ele determinou, e o que Ele ama mais, são pessoas. Mesmo sem saber muito sobre esse assunto, comunhão e mutualidade, muitos aqui, eles praticam isso verdadeiramente. E aqui eu gostaria de destacar algo. Esta vida recíproca, para ser totalmente bíblica, precisa ser praticada pelo grupo inteiro. Você se lembra de várias passagens na Bíblia, mas aqui eu quero destacar uma, que o exército de Israel estava vencendo, mas um homem tomou ali tesouros, escondeu na sua tenda, e o exército começou a perder, porque ele não teve comunhão e nem mutualidade. Ele não estava lutando por aquilo que era comum a todos, e nem obedecendo o comando que era comum a todos. Eles pereceram, e muitas pessoas pereceram também junto com ele. Além disso, as melhores coisas da vida não aparecem por acaso. Elas são procuradas e desenvolvidas de modo consciente e esforçado. A comunhão e a mutualidade, ela precisa ser buscada. Você precisa decidir desenvolvê-la. Porque não adianta nós estarmos aqui ministrando, aprendendo, mas nós não praticamos a palavra. Como Jesus ele disse: se aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não adiantou de nada. Segundo ponto, para que a gente possa entender a comunhão agora. Comunhão é a tradução portuguesa mais usual da palavra grega chamada koinonia. No seu significado literal, é a qualidade de existir em comum, participação mútua. Algumas ideias básicas quanto ao seu significado literal eu quis trazer aqui, mas aqui, se você quiser anotar, ou se você quiser assistir depois, aqui eu só coloquei os endereços bíblicos, ok? Não coloquei a frase que eu vou ler, mas eu coloquei os endereços para que você quiser confirmar na palavra de Deus o que é
algumas ideias básicas sobre comunhão. Então, o primeiro é a relação ou associação íntima entre cristãos e Deus, de cristão uns para com os outros, em virtude de serem unidos com Cristo. Está lá no primeiro tópico, lá, todos esses endereços falam a respeito disso. O segundo é compartilhar bens materiais para cumprir necessidades de outros, para suprir um donativo e outras coisas a mais, um gás, um leite, uns cobertores, fraldas. Ideias básicas sobre comunhão, participação mútua na obra do Evangelho, ou no sofrimento de alguém. Eu vi que o Bruno, ele visitou uma pessoa que estava enferma, eu vi lá na internet, eu falei, isso é comunhão. Participar do sofrimento da pessoa, participação em diversas atividades, inclusive a ceia do Senhor. A comunhão se baseia numa relação entre pessoas, e tem diversas maneiras de se manifestar. Quem estabeleceu esta relação foi o próprio Espírito Santo de Deus, que habita em todos os cristãos, unindo o Cristo a todos os que estão nele. Essa relação se expressa de diversas maneiras, como compartilhar bens materiais, cooperar na obra do Evangelho e manter a unidade e o amor entre os cristãos. Vamos ver aqui um exemplo profundo sobre comunhão. Atos 2, do 41 a 47. A Bíblia diz assim, preste atenção nesse texto. Aqui vai ter comunhão e mutualidade. Os que aceitam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Presta atenção. Os que aceitaram a mensagem, eles aceitaram por quê? Porque alguém teve comunhão com essas pessoas. A comunhão é o ato, é o momento de ensino, de conversa, de relacionamento. Pode ser à mesa, pode ser num pequeno grupo, pode ser num aconselhamento, pode ser numa pregação do Evangelho, mas essas pessoas só foram alcançadas porque houve comunhão. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e orações. Eles dividiam seus alimentos. Todos estavam cheios de temor. E temor na Bíblia significa amar a Deus sobre todas as coisas. Não é ter medo dele. Quem tem medo de Deus não é salvo. Porque Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem medo de Deus, você tem que ressignificar o seu conceito de salvação. Todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se você crê em Deus e no seu Evangelho, se Deus ele colocou você nessa comunidade, você tem que se esforçar para se manter unido com a igreja do Senhor. Amém, queridos? Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as necessidades. A igreja, ela olhava a necessidade. Nós também olhamos as necessidades. Não tem ninguém na igreja, desde que eu entrei aqui, queridos, que quando chega com uma demanda, seja de alimento, seja de remédio, seja de cuidado, seja de aconselhamento, que ela fique sem atendimento. Eu nunca vi isso, desde que eu cheguei aqui na igreja. A nossa igreja é uma igreja amorosa. É uma igreja terapêutica do amor mesmo, sabe? É uma igreja, na verdade, que ela se importa com a integralidade do ser humano. As pessoas chegam nesse lugar aqui, ela pode chegar com qualquer demanda. A igreja, ela tem paciência de caminhar. Mas nós somos humanos, falhamos em alguns aspectos. Mas nós temos Jesus no nosso coração e nós pedimos perdão e falamos, vamos continuar, irmãos. Vamos continuar. E aí a gente começa a caminhar com essa pessoa, depois de 3, 4, 5 anos... Você olha para essa pessoa, a pessoa empresária, a pessoa fazendo curso, a pessoa desenvolvendo, a pessoa crescendo, e essa é mutualidade e comunhão. É o amor de Deus que transforma, é o amor de Deus que ressignifica. E esse é o propósito da igreja. E era isso que a igreja de Atos vivia. Eu te ajudo hoje na tua necessidade, porque eu te enxergo como Cristo te enxerga. Salvo. Salvo. Eu te enxergo por cabeça.
Então eles partiam o pão em suas casas. Precisamos abrir as nossas casas. Nós precisamos, a igreja precisa abrir as suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Eu já vou te explicar por que você precisa abrir a sua casa. E eu falo para você, abrir a sua casa não é para o irmão que você conhece, crente não, também para esse. Mas você precisa abrir a sua casa para aqueles que você não conhece. Porque aqui nesse texto, Deus ele vai falar que Ele acrescentava por esse propósito os que iam sendo salvos. E por que Ele acrescentava? Porque você abria a sua casa. E ali você ministrava a bênção do Senhor. E ali você se relacionava com o mundo que Deus ama, que é pessoas. E Deus, por conta dessa prática da igreja, Ele acrescentava os que haviam sido salvos. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, que eu e você ministramos quando estamos em comunhão. Amém, queridos? Vocês estão muito quietos, vocês estão me assustando. As principais características da comunhão. Eu também coloquei só o endereço. Pode trocar de slides. Isso. Pode passar. Só o endereço para você anotar. As principais características da comunhão. De bom grado, os cristãos se esforçavam e dedicavam tempo a estarem juntos para pensar nos princípios da palavra, compartilhar as experiências e orar e tomar a ceia do Senhor. O próximo é: os cristãos têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com os irmãos necessitados. Terceiro, são unidos pelo Espírito Santo. O quarto, eles cooperam na obra do Evangelho. Realize. Compartilham as alegrias do dia a dia, como verdadeiros amigos, GDF. São unânimes quanto aos propósitos de alvo. Quando a igreja ela dá uma direção, quando o pastor dá uma direção, a igreja ela tem que estar ali num senso comum, direcionado, batalhando, intercedendo. Quando há uma intercessão por algo, a igreja ela tem que caminhar. Quando oramos na sexta-feira nas vigílias. E agora eu quero dizer para você, eba! No nome de Jesus. Isso é bom, queridos. É uma direção da igreja. O Espírito Santo de Deus está soprando para que a sua igreja seja capacitada. O sétimo é: os cristãos sentem alegria e expressam louvor quando se reúnem. Todos participam igualmente da vida e das atividades do pequeno grupo e da igreja em geral. Os crentes confessam seus pecados. Aqui está o tendão de Aquiles de alguns. Enquanto eu escondia os meus pecados, a Bíblia diz, os meus ossos envelheciam. Deus ele quer te curar. Deus ele quer te libertar. E muito mais, Ele quer te levar para a eternidade. Se você não confessa os seus pecados, queridos, Ele não consegue fazer o segundo passo. Os cristãos verdadeiros, eles entendem a palavra de Deus. Se tem alguns que estão pecando, a Bíblia diz lá no livro de 1 João: eis que nós temos um advogadão, um juizão, que julga com equidade e justiça. Ele diz que quando você vai para Ele confessar, Ele diz que Ele nos perdoa de todos os pecados. Seu sangue nos purifica de todo pecado. E tudo isso para manter o amor. Vamos lá. A nossa união com Cristo faz com que sejamos membros do seu corpo e membros uns dos outros, segundo Romanos 12, capítulo 12, versículo 5. O mundo não pode ver os laços que nos unem. Amém, queridos? Ele não pode ver. O mundo, no que diz respeito às pessoas que não conhecem Jesus ainda, aos nossos irmãos potenciais que não conhecem Jesus ainda, não podem ver. Eles não podem ver o Espírito Santo dentro de você. Ele não provou ainda aquilo que você já provou, você já degustou e você diz: o Espírito Santo de Deus, Ele é real. Deus é real, porque não é a carne nem sangue que diz, é o Espírito do Pai que diz no teu espírito que Ele é Deus, real e único.
mas as pessoas elas não enxergam isso. Quem não conhece Jesus não tem isso. Mas então, pastor, como nós vamos então mostrar para eles? Pela prática da mutualidade e da comunhão. Pois o que nos une não é de procedência humana, mas divina e espiritual. Olha o que a Escritura diz, João 1, do 11 ao 3. Ele veio para o que era o seu. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é dele, mas ele deu um livre-arbítrio para você escolher, enquanto você vive na terra. E ele diz que os seus não entenderam a mensagem, ou entenderam, mas amavam mais o mundo do que a luz, que é Jesus. E ele diz, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus, pelo poder, ou seja, aos que crerem no seu nome, para que eu tenha Deus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso, na verdade, me render a Ele, me entregar a Ele, de forma integral. Ele não aceita 99%. Deus, eu te entreguei tudo. Deus, eu tenho feito tudo, o jovem diz. Tenho feito todas as coisas. E Jesus olha para dentro dos nossos corações e Ele diz, está te faltando, peraí, olha, está te faltando algo. Vende tudo que você tem e segue-me. Eu quero você por completo. Tem alguma coisa que está te atrapalhando de caminhar comigo, e eu estou vendo que Satanás está trabalhando nisso. Vende tudo que te atrapalha, tira tudo que te atrapalha e segue-me. E aí depois disso Jesus sai de cena entristecido, porque no final do dia nós temos que fazer uma escolha. O que o mundo não pode enxergar são as manifestações, são essas manifestações. O que o mundo pode enxergar somente são essas manifestações externas dessa relação que nós temos com Deus. Como nós manifestamos? Através de ação social. Como nós nos manifestamos? Visitando os enfermos, os órfãos, as viúvas, os doentes, os que estão em cadeias. Essa é a manifestação. A Bíblia diz que Jesus diz, essa é a minha religião que eu coloco sobre a terra, para a minha igreja, para os meus filhos, para os salvos do meu Pai. É mutualidade. Nós só conseguimos ministrar a prática da religião que Jesus estipulou, se temos comunhão e mutualidade. 3, por favor. Pessoal, vocês mais uma vez respirem. Respirem mais uma vez, vamos lá. A necessidade da comunhão. Vamos pegar um exemplo do nascimento de um bebê. O bebê precisa de comunhão, ou convivência com outras pessoas para se desenvolverem, certo? Certo. O ser humano é diferenciado. O bebê precisa então dessa comunhão de pessoas. Ele precisa saber expressar-se e deixar que alguém saiba as suas necessidades. Quando ele sente fome ou dores, ele chora, e a mãe vai lá correndo, né? Pode ser a hora que for, né? Ele vai lá correndo. O pai também. Eu quero me incluir nisso. O pessoal fala que o pai só é pai quando a criança nasce. Eu discordo dessa teoria, tá bom? Discordo. Porque quando a minha filha nasceu, custava para nascer, eu já ministrava no coração dela, já ministrava na barriga da minha esposa, a gente já orava. Eu tinha depois, logicamente, depois que eu tive esse entendimento. Homens, nós precisamos ter entendimentos de criação de filhos. Nós precisamos nos envolver mais. Nós precisamos ser pai, macho alfa mesmo, segundo o coração de Deus. Nós precisamos ser homem da verdade. Nós precisamos ser homem ao máximo, ao nível máximo das Escrituras. Precisamos. Porque há uma necessidade social em primeiro lugar. Eu estava fazendo uma pesquisa em alguns países, e acho que até aqui no Brasil já há uma preocupação de contratarem
tutores, professores, homens, para que tenha uma referência para as crianças. Porque os jovens estão sem referência de líderes masculinos. Então, como uma criança, você também precisa de comunhão. Se você realmente nasceu, e a palavra de Deus diz que é necessário nascer de novo, ou seja, você se entregar para Jesus, crer nele e deixar que o Espírito Santo de Deus te transforme naquilo, na verdade, que ele já tem como propósito para você. É necessário nascer de novo. E Tomé diz assim: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Jesus, ele diz: não, você precisa nascer do Espírito de Deus. Quando você aceita Jesus, o poder do Altíssimo, ele te envolve, e você sai de um lugar lá de fora, que você estava ouvindo uma mensagem, e você entra chorando. Foi essa a minha experiência. Quando eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar lá de fora. Eu cheguei numa igreja tribulado, e eu estava lá fora. Eu não queria entrar, mas eu sabia que eu precisava estar ali. E aquela palavra foi entrando no meu coração, Quando o pastor ele faz o apelo pelo poder do Espírito Santo, parece que um anjo ou o Espírito Santo ele me tomou nas mãos dele e me levou até o altar. E eu estava ali chorando, e quando eu olhei para os lados, um monte de gente e outras pessoas orando por mim, eu falei: o que está acontecendo, Deus? Algo aconteceu, porque eu decidi entregar a minha vida naquela noite, de uma vez por todas, e nunca mais, para a glória de Deus, nem penso no meu coração, e nem na minha mente, em deixar o meu Jesus para este mundo. Não penso, nunca pensei, e nem quero pensar, e luto, se porventura esse pensamento começar a brotar no meu coração, por qualquer situação. Se você então realmente nasceu, terá um choro, um clamor no seu coração, que é a oração. Eu tinha um clamor, eu tinha um desejo. Eu me tornei pastor, e Deus viu isso no meu coração, porque eu tinha sede e fome da palavra. Eu passei pelas EBDs todas que tinha na minha congregação, que eu me converti, mas eu tinha sede muito mais. Eu tinha muita sede de Deus. E eu tenho até hoje essa sede. Eu não consigo ministrar uma palavra se eu não estudo, irmãos. Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela é muito séria. Ela fala de salvação de pessoas. Eu não posso ministrar de qualquer forma para ninguém. Porque muitos são os enganos do mundo. Muitas religiões. Muitas coisas que enganam pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é viva. É o Espírito Santo que valida a tua fala na comunhão. Quando você ministra, o Espírito Santo vai lá e fala: é isso mesmo que você está ouvindo. É no teu espírito que ele fala. Então, quando você nasce, você tem um choro. Procure então a Deus, procure orar a Deus, conte tudo para Ele, não esconda nada, converse com Ele, como se você estivesse conversando com um amigo ou uma amiga. Pois quando você lê a Bíblia, queridos, Deus fala para você. Quando você está lendo, Deus está falando para você. Mas quando você ora, é você que fala para Ele. Tem uma canção que quando eu me converti, era assim: conte para Jesus aonde é a sua dor. É Ele o remédio. Eu não vou cantar aqui porque senão eu vou estragar a música. Mas é isso, é contar para Jesus aonde está a sua dor. Assim surge a conversa, assim surge o convívio, assim surge a comunhão. E isso é mutualidade. Você fica conhecendo a Deus sempre mais quando você lê e ora. Assim como acontece no convívio entre você e seus amigos. Você tem muito mais comunhão. João 15:15 diz: já não somos servos, Jesus diz. Quando você tem essa intimidade com Deus, Ele fala: olha, você não é mais servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu acho linda a passagem de Marcos 10:45. Jesus ele diz:
Porque o Filho do Homem não veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Quando nós não temos essa convicção de servir, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e a paz que está em Jesus, ela não está em nós de forma prática, talvez só em forma teórica. Nós precisamos entender a comunhão do Espírito Santo que está em nós. Ela nos leva a uma atitude prática. E Jesus ele diz: mas eu tenho vos chamados de amigos, porque nós temos comunhão. Eu tenho chamado vocês de amigos, porque nós temos mutualidade, nós trocamos. Eu sou o Deus conselheiro, e você chega perto de mim em oração, e eu digo para você o caminho que você tem que seguir. Porque Ele é o Deus Emanuel, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Senhor dos senhores. Ele tem uma posição de relacionamento profundo conosco. E Ele diz: por isso nós somos amigos. Porque tudo quanto eu ouço do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a você. E o que é dado a conhecer? É sentar e se deixar ser ensinado. Isso é comunhão. Isso é troca de experiência. Mas ele tem mais experiência que nós, né? Por isso que é muito bom sentar com ele todos os dias. Todos os amigos contam segredos uns aos outros. Por isso Jesus contou os deles, que é o segredo do Pai. Ele contou como que o Pai, ele contou todo o plano de salvação para você. E Satanás não é teu amigo. O mundo, no que diz respeito a sistema, não é teu amigo. Sabe por quê? Porque ele tentou Jesus de tal maneira a impedir o plano de salvação eterna na sua vida e na minha vida. Ele tentou destruir os planos de Deus. Mas Jesus, lá no Getsêmani, a palavra de Deus diz que em Lucas, ele ajoelhado, ele olha para aquilo que o esperava, ele olha para o escárnio, ele olha para a posição de ser machucado, cuspido, humilhado, despido. Ele olha para aquela situação, mas lá depois da cruz ele enxerga você, ele enxerga a mim, ele enxerga teus filhos, ele enxerga a tua geração, ele enxerga a tua casa, e ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Porque eu os amo. Eu amo você. A confiança é uma prova de amizade, queridos. Nós ficamos tristes quando sabemos que um amigo não nos contou que estava passando por algo. Quando passamos por dificuldades, logo nós procuramos um amigo para que essa pessoa nos ajude. Por isso Jesus nos contou todo o propósito de Deus para a humanidade, desde a criação até o fim do mundo. Desde Gênesis a Apocalipse ele diz: é isso que meu Pai vai fazer. Se prepara. Se prepara. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quem? O perdido. Eu já fui um perdido. Muito perdido. Lucas 10:19. Lucas 19:10. Jesus também nos prometeu um Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ensina, para nos lembrar da palavra de Deus. João 14:26. Também nos deu uma tarefa de anunciar esta mensagem para todas as pessoas, chamando-os para serem também amigos de Deus. Deus está dizendo: igreja minha, diga para o mundo que eu amo, que são pessoas. Eu quero te falar que Deus quer ser teu amigo. Deus quer ser o teu amigo.
Mateus 27, próximo slide por gentileza. Jesus respondeu: primeiro mandamento que eu já tinha ministrado a vocês: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento das Escrituras. E o segundo é semelhante a ele: ame ao teu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende a lei e depende os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos depende, na verdade, a nossa salvação. Porque a lei e os profetas, ela fala a respeito do Messias que veio e do Messias que voltará. Então aqui nesse texto, Jesus já está dizendo, é comunhão e mutualidade. A caminhada é comunhão e mutualidade. Não é caminhão, mas pode ser um caminhão sim, tá? Vou corrigir aqui, ó, só porque está filmando. Caminhão de pessoas salvas em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias, com certeza. Aleluia. Olha, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, por isso que eu gosto. Porque eu não prego de mim mesmo, eu prego dele. Ele vai colocando palavra e vai saindo. Mas vamos lá. Próximo slide. 1 João 1,7. Olha o que as Escrituras vai dizer. Mas se andarmos à luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os. Se andarmos na luz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele diz que a luz veio ao mundo e o homem amou mais as trevas do que a luz. Se andarmos na luz, em Cristo, como ele está na luz, que é Deus, temos comunhão com os outros. Só temos comunhão verdadeiramente para salvar pessoas, para amar pessoas, para ajudar pessoas em todas as esferas, se nós andarmos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Então ele está dizendo para você, não tem mais condenação sobre a sua vida. Não há condenação sobre você. A minha graça é maior do que o pecado sobre a sua vida. Jesus, ele entra primeiro com a graça, e depois ele entra com a verdade. Por isso que a graça sempre tem que vir antes. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Vamos lá. Eu quero dizer para aqueles que estão aqui nessa noite, que estão aqui nessa manhã e nos assistindo, se envolva na obra de Deus. Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, você carrega um dom dentro de você. Porque as Escrituras, ela é enfática. Lá em Coríntios ela diz que o Espírito Santo distribuiu dons segundo o querer de Deus, para que a igreja na verdade fosse equipada com esses dons. O que eu quero dizer é para aqueles que estão com as mãos desocupadas. Satanás sempre acha alguma atividade pecaminosa para você. Se você não está envolvido no reino de Deus, Satanás vai ocupar suas mãos com outras coisas. Tem até um ditado, né, popular que diz: cabeça vazia é esse. Nós temos que caminhar na comunhão testemunhal. Estou gastando português hoje, queridos. Eu decidi gastar um pouco do português. Nós temos que caminhar então nessa comunhão testemunhal, queridos, que é você testemunhar Cristo com a sua vida, com as suas ações. Essa comunhão que expressa o amor de Deus. Quarto e último ponto. A comunhão, ela é uma compreensão sobre aquilo que Deus mais ama. Segura aí, viu? Vou até tomar água aqui, moça. A igreja, além da igreja de Deus, além da igreja, como eu já disse, Deus, ele ama o mundo. Para alguns você fica até assustado, porque talvez você não parou para refletir sobre isso. Mas Deus, ele ama o mundo. Muitas vezes na nossa concepção de conversão, por conta de entendimento ou até de ensino mesmo, nós, quando nos convertemos, as pessoas falam: você não pode mais se envolver com o mundo. Mas a Escritura diz, ele ama o mundo.
Ele ama o mundo, que são as pessoas. Ele ama o mundo em outra ótica. A igreja é o corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça, e por quem Ele se entregou. Mas Ele é o fruto do primeiro amor de Deus pela nossa terra. Mas a igreja é o fruto do amor de Deus. Não existia igreja antes do Novo Testamento, mas Deus já amava a igreja. Porque Ele presenteou a terra com a igreja. Sabe por quê? Porque é a igreja que reivindica tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Você entende? É a igreja que reivindica tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Está com Ele. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E eu já disse numa pregação anterior, justiça é corrigir o erro. A igreja, na verdade, é aquela que carrega a história, a informação, o ensino de dizer: o seu caminho está errado segundo as Escrituras. Deus quer que você venha para as veredas corretas. Obrigado, irmão. Amém, queridos? Estamos juntos? De fato, Ele já amava a igreja quando ainda não era igreja. Na verdade, a igreja é o seu presente mais precioso para o mundo, pois é o agente que reivindica tudo aquilo que Jesus redimiu e conquistou. Eu quero voltar mais um pouquinho na história que iniciamos, falando de Adão. A abertura da Bíblia traz um retrato majestoso de Deus criando o mundo e afirmando que é muito bom. Lá em Gênesis capítulo 1, 31, Deus ele forma o mundo e Ele diz: é muito bom. Depois que Ele contempla, Ele diz: é muito bom. Então, logo depois que o diabo enganou Adão e Eva, o Senhor providenciou a restauração que havia sido perdido por conta da desobediência. Está lá em Gênesis 3, versículo 15. Mas, portanto, a queda não diminuiu seu amor pelo mundo. Um exemplo disso é seu poder e trazendo a sua honra na forma de presentes para dizer: Vossa Majestade, para reconhecer que Ele é Deus. E essa honra e glória é como um presente de casamento. Essas nações, preste atenção, essas nações são locais existentes que foram salvos pela comunhão e pela mutualidade dos seus filhos. Essas nações, elas só vêm, na verdade, contemplar e dar a honra e a glória, porque a igreja, na verdade, ela foi como missões para esses lugares dizer: o Senhor é Deus sobre essa nação. Campo Grande é do Senhor Jesus, Mato Grosso do Sul é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, o mundo é do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ama o mundo no que diz respeito a pessoas. Essas nações, ela tem muito a ver com a igreja. E isso só ilustra o quadro, o quanto Deus ama o mundo em que nós vivemos hoje. Muitas vezes nós olhamos e falamos: cara, o mundo está perdido, e nós desanimamos como igreja. Mas Jesus, Ele diz: levanta, igreja, desperta, igreja, levanta você que está morto, e Cristo te renovará, e Cristo te revivificará. Levanta, levanta. Entre esses dois marcos que nós lemos, que é a queda do homem e a volta de Jesus, como Apocalipse 21 diz, Deus visitando seus filhos no jardim do Éden, e a Nova Jerusalém descendo à terra, onde Ele habitará para sempre conosco. Vemos o Senhor deixando pegadas amorosas no mundo, para restaurar o que o pecado e Satanás corromperam. Por isso é necessário olharmos o mundo de forma amorosa, como já redimidos. Você tem que olhar pessoas como já redimidas. Você não pode olhar para um irmão que peca, que erra aqui dentro da comunidade e condená-lo. Você primeiro tem que entrar com a graça, olhar como ele redimido. Você tem que olhar como Jesus olha para ele.
Jesus olha ele salvo, Jesus olha ele filho, filha. Como Paulo descreveu, que via pessoas lutando contra o pecado, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 16. Olha o que Paulo diz. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Olha isso. Não considere nenhuma pessoa. A pessoa que está lá, de forma invisível já na sociedade, os excluídos, não olhem para essa pessoa do ponto de vista humano. É do ponto de vista espiritual. É do ponto de vista, esse é meu irmão. Ele só não sabe ainda, mas é meu irmão. É assim que Jesus olha o mundo. O que Paulo estava ensinando aos cristãos de Coríntio, alguns dos quais, olha para você ver, Paulo estava ensinando isso para alguns irmãos lá de Coríntios, e alguns desses irmãos, olha como eles estavam, eles dormiam com prostitutas do templo. Pastor, mas dormia com prostitutas do templo? Sim, do templo. Prostituta do templo, queridos, é o casal de namorado que transa antes do casamento. Prostituta do templo, na verdade, é um homem e a mulher que trai as suas esposas, os seus esposos. E a palavra de Deus diz que tinha isso dentro da igreja. Mas Paulo, ele não tratou simplesmente o pecado. Primeiro ele amou a pessoa. E ele até disse, olha, coloque essa pessoa em uma situação para que ele possa ser salvo. Para que naquele último dia, que ele possa ser salvo, pelo menos se passando com as costas assim, ó, o inferno aqui, e ele passando com as costas, lambendo aqui o fogo do inferno. Mas eu quero que ele seja salvo. Essa era a visão de Paulo, esse era o amor de Paulo para com a igreja. Ele tratava o pecado, mas ele não excluía o pecador. E uma outra situação também, nesse mesmo contexto de Coríntios, um estava tendo um caso amoroso com sua madrasta, e ainda outros se embriagavam à mesa do Senhor. E Paulo falava isso lá na ministração da ceia. Olha, vocês não têm casa para comer não? Aqui é para termos comunhão. Agora você que é rico, você traz um banquete, e a pessoa que é pobre, ela fica te olhando. Cadê a comunhão? Paulo dizendo. Então Paulo, ele corrigia o pecado, queridos. E era isso, na verdade, que Paulo entendia. Olha o que Paulo entendia. Eu escolhi ver você, meu irmão, não do jeito que você está agora, meu irmão, minha irmã, mas como você é em Cristo. Eu escolho ver você como você é em Cristo, totalmente perdoado, totalmente restaurado. Amém, queridos? Este é o caminho que precisamos seguir em relação ao mundo. Você sabe por que Paulo podia fazer isso? Você entende por que Paulo fazia isso? Porque o amor que emana da cruz o havia dominado. Quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz, você entende que você precisa amar as pessoas, independente do seu pecado. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si. Quando eu aceito Jesus, eu morro com Cristo, mas também ressuscito com Ele. E a palavra diz: mas aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então nós precisamos viver para Jesus. Vejamos o apóstolo Paulo, como ele direciona a igreja de Coríntios para a mutualidade e comunhão restauradora, estendendo ao mundo o mesmo benefício. Olha esse texto, 2 Coríntios 5, 18, 20 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando, preste atenção, não lançando em conta os pecados dos homens. Se o próprio Deus que nos ensinou, que nos salvou, Ele diz: eu não lanço em conta mais o pecado dos meus irmãos.
quem sou eu para lançar? Jesus está dizendo para nós, é a graça. A graça é a mutualidade, é o amor, é a ajuda. A comunhão é o ensino da palavra. E nos confiou a mensagem da reconciliação, a comunhão da mensagem. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como se Deus estivesse falando através de nós. Por amor a Cristo, eu suplico a você, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. A maneira como as Escrituras apresentam Jesus, queridos, ela reflete o amor de Deus, que um Deus justo tem pelo mundo pecaminoso. Nós encontramos um exemplo em João 1,14, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Porque Jesus, na verdade, ele veio como homem nessa terra. Ele se tornou como homem para conhecer a sua dor, para conhecer o seu sofrimento, para dizer para você: eu entendo você, eu sei que você está passando. Mas olha o que ele diz. Paulo, ele diz: nós vimos a sua glória, nós vimos o seu poder. E ele era cheio de graça, e ele era cheio de verdade. Presta atenção que aqui tem uma revelação nesse texto para você. Presta atenção. João lista a graça primeiro, e depois ele lista a verdade, para descrever que os pecadores viam quando contemplavam a Jesus. O que os pecadores viam quando contemplavam Jesus? Ele via a graça. Ele via a graça. É por isso que quando você lê as Escrituras, você vê pessoas invadindo a casa de Jesus, invadindo as praias, invadindo as montanhas, porque Jesus, ele era acolhedor. Jesus, na verdade, era um provedor. Ele não liberava as pessoas com fome, não liberava as pessoas com sede, não liberava as pessoas nuas, não liberava. Jesus, na verdade, ele era gracioso, ele era amoroso. Ele não entrava com a verdade em primeiro lugar, ele entrava com a graça. Por isso que as pessoas o rodeavam. Pense em Jesus. Aqui está a revelação para você. Pense em Jesus, cheio de graça e de verdade. Graça é o amor que atrai para si. A verdade é a palavra de Deus que salva, e ele estava ali como verdade. Pensa num pêndulo, em um pêndulo mesmo. Próximo slide. Assim, pense num pêndulo. Um pêndulo que oscila excessivamente em direção à graça. Não tem equilíbrio, só em direção à graça, às custas da verdade. Se nós pensarmos desse jeito, nós vamos encontrar nas Escrituras um Deus revestido de açúcar, que muitas vezes é a teologia realmente da graça, aonde muitos pregadores motivacionais ministram somente e não ministram a verdade. Mas eu quero dizer para você que a graça e a verdade, ela deve caminhar junto. Mas por outro lado, pense, se o pêndulo se inclinasse demais para o lado da verdade, nós teríamos uma versão julgadora de Jesus, cujo imenso amor, cheio de graça e compaixão, seria pisoteado. Vamos lá, Romanos 11:22. Considera, pois, a bondade de Deus. Nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus, a graça e a verdade. Para com os que caem, severidade; para contigo que são salvos, a bondade de Deus. Se permaneceres na bondade, do contrário também tu será cortado. Ou seja, nós temos que caminhar nesse equilíbrio, em receber a graça e em receber a bondade de Deus. Romanos 2:4, Paulo diz, e ele explica, que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Nós só vamos conseguir alcançar pessoas se a gente entrar com a bondade de Deus, para que as pessoas sejam acessíveis e nós acessíveis a elas. Não é a ira ou a braveza do Senhor, mas a sua promessa de graça para conceder perdão aos pecadores. Atraídos pela graça que Jesus abertamente projetava,
os pecadores se reuniam como um rebanho em torno dele. E é por isso que Jesus diz assim: eu tenho misericórdia desse povo. Eles parecem que estão como ovelhas que não têm pastores. Jesus é gracioso. Antes da verdade, ele caminha na graça. Uma vez que os pecadores eles vinham a Jesus, o Senhor os ensinava a verdade divina. A verdade que é exigente, a verdade que é cara, mas sempre palatável. A verdade que é sempre degustável em amor, quando você ministra a verdade em amor, através da graça, que é a primícia, por causa do contexto da graça em que era apresentada. Quando os nossos corações não estão sintonizados em amar tudo o que Deus mais ama, que é pessoas, a nossa tendência é lidar com a verdade em vez de graça, particularmente quando se trata da pecaminosidade do homem. Achamos muito mais fácil desprezar os pecadores ou a pessoa junto com seus pecados, em vez de amá-los apesar dos seus erros. Amém, queridos? Gostaria que você ficasse de pé. Quais as funções da igreja no que diz respeito à mutualidade e à comunhão? A função da igreja é evangelização, edificação, adoração e preocupação social. Eu quero que a equipe de louvor ministre aquela canção. Eu não sei se o nome é esse, é Coroados Estás, né? É isso? A segunda música eu acho que vocês cantaram. Se prepare para isso, por gentileza, tá? Mas antes disso eu quero fechar aqui. Eu quero que você desacelere a sua mente aí, porque eu estava assim, né, que nem um tagarela, ministrando, falando. Eu quero que você fique sincronizado com o Espírito Santo de Deus novamente, na sua mente, no seu espírito, através dessa adoração. Eu quero dizer para você que para recebermos o melhor da parte de Deus, nós devemos entregar a Ele tudo que nós temos. E tudo que nós somos de melhor, nós devemos entregar para Ele. Para sermos homens e mulheres segundo o seu coração, devemos dar a Ele a nossa atenção integral. Para ganhar algo da parte de Deus, devemos nos consagrar inteiramente a Ele. E para viver, temos que morrer para Ele e ressuscitar com Ele. Para receber algo, teremos que dar algo. E Ele quer o seu coração nesta manhã. Eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento, sobre você que está nos assistindo e entender o que é mutualidade e comunhão. Eu quero fazer um apelo nesta manhã para você que está nos assistindo e para você que está nos visitando. Eu creio no poder do nome de Jesus, que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, do juízo e da verdade que ele é. E eu sei que o Espírito Santo de Deus ele tocou no coração de uma pessoa neste lugar para entregar a sua vida nessa noite. Nessa manhã você só veio para este ambiente porque Deus tem um plano para você nesta manhã. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas o Deus que eu sigo ministra no meu coração e diz: você veio para este lugar para ouvir de mim ao meu respeito, e é tempo de salvação sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família. É tempo de realinhamento, é tempo de consagração. Então, se você que está nessa manhã, neste lugar, eu quero que você, ao ministrar dessa adoração, eu quero que você preste atenção na letra dessa música. E eu quero que você, no nome de Jesus, decida por Jesus nessa noite, nessa manhã. Eu quero que você decida, que você faça uma escolha. O mundo não tem nada para te oferecer, mas Jesus ele tem algo para te oferecer, tanto nesta vida como na futura. Então eu quero fazer esse apelo.
O segundo apelo que eu quero fazer, de forma segura, que você saia do seu lugar. Se você entendeu o que é comunhão e mutualidade, e a palavra falou ao teu coração, e você estava desalinhado com ela, Deus, Ele nos tem condição de, através do seu Espírito em nós, nos realinhar para isso. Eu quero então que você, em adoração, saia do seu lugar e venha receber essa ministração. Não serei eu que vai fazer essa ministração, será o pastor Nivaldo. Eu já quero convidar para ele vir. Mas eu quero, neste momento, então, te convidar. Quem neste momento, com sinceridade de coração, tem esse clamor dentro de si para falar: Senhor, faz de mim um homem, faz de mim uma mulher, segundo o seu coração. Saia do seu lugar, adore ao Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor, aleluia, entronizado. Os anjos e os homens, aleluia. Talvez você adentrou os céus aqui, e a terra. Talvez você adentrou nesse lugar sem sentir a plena comunhão com Deus. Há um distanciamento. É como se você estivesse... Eu estava falando, pastor Cláudio, na live essa semana, que Deus é reto. É um dos atributos de Deus. Mas eu pedi para o pastor Cláudio ficar com a mão levantada assim, só para exemplificar. Vem mais um pouquinho mais para cá. Deus é reto. E nós partimos de Deus. Só que nós partimos, muitas vezes vamos partindo com a nossa própria cabeça, e a gente vai se distanciando. Sentimos que estamos ligados no reto, no Pai eterno, que tem retidão, mas vamos nos distanciando assim, ó, e vamos longe, distante. Temos a salvação, temos a graça, mas estamos distante da presença de Deus. Quero convidar você a levantar sua mão e dizer: Pai, eu quero voltar a manter uma comunhão. Pode vir aqui à frente. Eu quero voltar a manter a minha comunhão. Eu quero a minha comunhão com o Senhor. Glória a Deus, meu filho. Há uma comunhão e Deus vai operar profundamente na sua vida. Mais alguém? Pastor, eu ando longe dos caminhos do Senhor, mas hoje eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Pai querido, eu quero pedir a tua bênção sobre os que estão em suas casas, longe da presença. Ó Deus, derrama a tua glória sobre o teu filho, em nome de Jesus. Ele estava errante, mas agora volta, a ovelha que volta para os caminhos do Senhor. Pai querido, vai derramando a tua glória, a tua graça sobre cada um e manifesta a sua paz. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus, Pai, possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pelo face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Toma o teu lugar, e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo